Bom dia, crianças, e a paz do Senhor. Eu estou muito feliz, viu, de estar aqui junto com vocês para mais uma aula bíblica online. Antes de iniciar nossa aula, vamos orar, né? Fazer uma oração para que Deus se faça presente aqui no meio de nós, né? Nos abençoando, né? E com a presença dele aqui conosco. Vamos orar, vamos baixar a cabeça, fechar os olhos, né? E fazer uma oração. Papai do céu, obrigada por mais esta oportunidade de estar aqui, aprendendo mais da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada criança que está no seu lar agora e se conectando através do YouTube para ouvir a mais uma aula e aprender mais de ti. Prepara, Senhor, o nosso coração para que tudo que for ensinado fique dentro do nosso coração, guardado, e que o que aprendemos de ti possamos passar para outras pessoas que não te conhecem. É o que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém, criança? A nossa aula de hoje, ela tem como tema: na casa do amigo, na casa do meu amigo eu louvo. Na casa do meu amigo eu louvo. Quem é o nosso amigo, crianças? Nosso amigo é o Papai do Céu, não é isso? O nosso texto bíblico, ele se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao 12. Aí depois, criança, você pede para a mamãe ler junto com vocês, tá certo? A palavra de Deus, tá bom? E o versículo para a nossa meditação se encontra em Salmos capítulo 9, versos 1, que diz assim: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o meu coração. Vamos repetir com a tia Carol de novo, para a gente memorizar. Diz assim: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração. Salmos 9, capítulo 9, versos 1. Então, crianças, vamos, né? Hoje, né, a tia Carol, a tia Carol, vai contar para vocês a história de um rei. Esse rei foi muito importante na história da Bíblia, sabe? Ele, quando se tornou rei, sabe o que ele pediu a Deus, criança? Ele não pediu para Deus que Deus fizesse ele ser rico. Ele não pediu a Deus que Deus desse bens materiais para ele. Sabe o que ele pediu a Deus, criança? Ele pediu sabedoria. Isso mesmo. Ele pediu a Deus sabedoria. E Deus deu muita sabedoria a ele. Ele foi o rei mais sábio da história da Bíblia. De todo o período que houve reis, este rei, ele foi o mais sábio. Vocês sabem me dizer quem foi esse rei? Como é o nome desse rei? Ele se chamava, criança, sabe como? Ele se chamava Salomão. É isso mesmo, o rei Salomão. Mas, crianças, antes da gente falar de Salomão, a tia Carol vai contar para você algumas coisas que aconteceram antes, né? Para a gente entender melhor, né? Sobre a palavra de Deus. É isso? Então, crianças, eu vou tirar aqui para a gente ver melhor, que o espaço é pouco. Então, crianças, quando Deus libertou o seu povo do Egito, antes de chegar em Salomão, lá no início, Deus libertou o povo, né, do Egito, e o povo foram até
a caminho da terra prometida, né? Só que aí, todo aquele povo, eles passaram a viver no deserto. E as casas deles, naquela época, como eles tinham que se mudar de um canto para outro, né? Tava aqui, aí tinha que ir mais na frente para chegar mais perto da terra prometida. Eles construíram tendas. Então as casas deles eram tendas. Aí chegou um momento que Deus chegou para Moisés, né? Chegou para Moisés e disse: Moisés, eu preciso que você construa o tabernáculo. E nesse tabernáculo eu vou estar junto com vocês. Eu vou morar ali, naquele tabernáculo. E Deus deu toda a instrução a Moisés para que Moisés fizesse o tabernáculo. Aí Moisés construiu o tabernáculo, crianças. Moisés construiu o tabernáculo do jeitinho que Deus pediu. Do jeitinho que Deus ordenou. E ali, aquele tabernáculo, era um lugar de adoração a Deus, um lugar que Deus se fazia presente, né? Aí passou-se os anos, né? Passou-se uns anos, aí Moisés já não existia, né? Já era outra pessoa. Aí, na época, quando chegou na época do rei Davi, né? Davi, ele queria muito, ele desejava muito a presença de Deus e queria muito construir uma casa para Deus. Só que aí ele fez o seguinte: eu quero a arca de Deus aqui comigo em Jerusalém, porque quando chegou na época de Davi, do rei Davi, o povo de Israel, eles já moravam na cidade, né? E essa cidade se chamava Jerusalém. Então Davi pegou e foi lá na casa de Obed-edom, onde a arca de Deus estava, e pegou a arca de Deus, porque ele queria, né, adorar a Deus. Ele queria ter um lugar para louvar, para adorar a Deus. Então Davi construiu uma tenda. E colocou a arca da aliança. Essa arca, crianças, ela representa a presença de Deus, né? Então, Davi, ele queria muito a presença de Deus perto dele. Então, ele construiu esta tenda e colocou a arca de Deus ali. Só que Davi, ele queria mais, ele queria construir uma casa, ele queria construir um lugar para que Deus ficasse ali, para que as pessoas fossem para aquele lugar para adorar a Deus. E aí, crianças, ele fez riscos, desenhou como ele queria aquela casa de adoração a Deus. Ele desenhou, ele juntou ouro, ele juntou prata, ele juntou pedras preciosas, bronze, tudo para construir, porque o desejo do coração dele era construir uma casa mesmo para Deus. Aí, crianças, Deus chegou para ele, para Moisés, ou para Davi, e disse assim: olha, bem fizeste ter esse pensamento no seu coração, né? Deus se agradou de Davi, por ele ter aquele desejo de construir uma casa para adorar ele. Mas ele disse assim: olha, você não vai construir a minha casa. Quem vai construir
é Salomão, seu filho. Então, crianças, chegou um momento de Moisés chegar para Salomão e disse: olha, Salomão, tá aqui o terreno que eu comprei. Esse terreno que eu comprei lá no Monte Moriá, né? Essa eira que eu comprei em Ornã, né? A Ornã, no Monte Moriá, tá aqui o terreno da casa de Deus. Tá aqui as pedras preciosas, o ouro, a prata, o bronze. E ele disse assim, o Davi disse assim a Salomão: esforça-te e tem bom ânimo, Salomão, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Ele não te desamparará e nem te deixará, até que acabe toda a obra. E encorajou Salomão a fazer aquela obra. Aí, crianças, Salomão começou a fazer a obra, né? Do templo. Ele queria, né, que ele ia construir. Ele começou aquela obra e começou a fazer. Só que demorou muitos anos, porque Salomão queria dar do melhor para Deus. Ele queria fazer o melhor para Deus. E esse templo demorou muitos anos, mas ficou maravilhoso, criança. Ficou lindo, 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 porque Deus merece, né? Deus merece o melhor, né? O que é mais lindo, Deus merece. E Salomão fez, Salomão construiu. Deus ajudou Salomão e orientou ele, disse como era que ele para fazer. E ele conseguiu construir o templo. Tá aqui, ó. O templo que Salomão construiu para Deus. Certo? Aí, crianças, chegou o momento de Salomão fazer a inauguração, né? Quando ele terminou de construir, aí ele trouxe todos os utensílios que precisava ter na casa de Deus, né? Porque quando tinha o tabernáculo, né? Tinha as coisas que Deus queria. Aí quando ele construiu o templo, aí ele trouxe tudo. Trouxe a arca da aliança e colocou dentro do templo. E fez tudo como deveria ter feito. Aí na inauguração, estava todo mundo naquele lugar, né? Então, crianças, depois de tudo pronto, né? Aí Salomão se pôs perante o altar do Senhor, né? E se ajoelhou. Ele se ajoelhou e orou. Ele orou a Deus e ofereceu um altar de sacrifício, porque era de costume, né? Naquela época, oferecer a Deus um sacrifício. Então, Salomão se ajoelhou e orou a Deus. Aí sabem, crianças, o que foi que aconteceu? Quando Salomão terminou a oração, Deus respondeu com fogo. Deus respondeu a oração de Salomão com fogo. E Salomão ficou muito feliz, muito feliz. E todo aquele povo, toda aquela que eles queriam, eles ansiavam em ter um lugar para adorar a Deus, para louvar. Aí todo aquele povo ficaram alegres, contentes e começaram a louvar a Deus. Vamos, criança, louvar a Deus agora,
Porque aquele povo, nesse momento, no momento que Deus respondeu com fogo, começaram a louvar, começaram a adorar. Os levitas começaram a adorar e a tocar para Deus, muito alegre com tudo que estava acontecendo. Então vamos, criança, louvar? Bem alegre para Deus, assim como aquele povo fez, bem contente, para que Deus receba, né, o nosso louvor. Vamos louvar a Jeová, com pandeiros e palmas. Vamos louvar a Jeová, com pandeiros e palmas. Aqui na terra se canta, Lá no céu se ouve, aqui na terra se canta, lá no céu se ouve, com muita alegria, irmão, com muita alegria, irmão. com muita alegria, irmão. Assim se louva a Deus, Vamos, crianças! assim Assim se louva a Deus. Assim se louva a Deus. É, crianças de todo mundo ficaram muito contentes, muito alegres, e tocavam, e cantavam, e ficaram muito felizes com a resposta que Deus tinha dado para eles, né? Eles sentiram a presença de Deus e a glória de Deus encheu aquele lugar. E eles se alegraram. E aquela festa durou muitos dias. Foi festa de muitos dias. Porque a alegria tomou conta daquele lugar. Não é isso, crianças? Mas hoje nós não temos mais o templo, né? Disso que Salomão fez, porque já passou muitos anos. Hoje o que nós temos é a nossa igreja, né? A casa de Deus é a nossa igreja. É isso, crianças? A nossa igreja hoje é o lugar que nós vamos para louvar, né? Olha, a casa do meu amigo é a igreja. Na casa do meu amigo, eu faço o quê? Eu louvo. Isso, criança. Eu louvo. Eita, não tem. Esse não fica com coisa de furar. Aí na casa do meu amigo, eu faço o quê? Eu oro. Isso mesmo. Na casa do Papai do Céu, eu louvo, eu oro, eu oferto, muito bem, eu oferto, eu ajudo as pessoas, né? Porque Papai do Céu, ele nos ensina a ajudar as pessoas, ajudar o nosso próximo. E lá também eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem, né? Por todo o cuidado que Ele tem conosco, né? Então a gente vai para lá também para agradecer a Deus pelo dia a dia, pelo cuidado, pelo amor que Ele tem conosco, não é isso? E lá também, na casa de Deus, a gente faz o quê? Ele fala conosco, isso mesmo. Deus fala conosco lá, porque Ele está presente lá, né? E na casa de Deus lá também, sabe o quê? Cura, isso mesmo. Cura de enfermidade, cura de doenças, né? E na casa de Deus há o que também? Perdão, há perdão. Há perdão. Na casa de Deus, a gente faz também o quê? Amigos. Isso mesmo. Na casa de Deus, nós temos muitas amizades. Nossos irmãos são nossos amigos, né? Onde a gente pode conviver,
E na casa do nosso amigo, tem também que a gente faz o quê? Lá, a gente faz o que mais? Estuda a Bíblia, muito bem. Lá a gente conhece a palavra de Deus. Cada dia que a gente vai, a gente escuta a palavra de Deus e aprende mais da palavra de Deus, né? E lá também há o quê? A alegria, muito bem, muita alegria com a presença de Deus. Quando a gente chega lá que sente a presença de Deus, a gente se sente muito alegre, né? Isso, assim como lá naquela época de Salomão, que eles sentiram a glória de Deus, sentiram a presença de Deus. Hoje a gente sente na casa de Deus, na nossa igreja, a gente sente a presença de Deus, não é isso, crianças? E lá também, o meu coração é a casa do meu amigo, isso mesmo. Também o nosso coração, quando a gente abre o nosso coração e recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador e deixa Ele morar na nossa vida, Ele mora no nosso coração também. Por isso que a gente tem um desejo, aquela vontade de ir para a casa dele, de ir para lá, sentir a presença dele, né? Então, crianças, é isso. Mas, criança, na igreja nós aprendemos hoje, né? Que lá na igreja onde nós vamos, na casa de Deus, lá nós oramos, né? Lá é um lugar de adoração a Deus, lá é um lugar de louvor para a gente louvar a Deus. Deus fica muito alegre, Deus fica contente quando vê a gente louvando a Ele, glorificando a Ele. Ele fica muito feliz. E sabe o que é que ele responde? Ele responde como ele respondeu lá na época de Salomão. Isso mesmo, ele responde com muitas bênçãos para nós. Crianças, ele fica contente, né, com a forma que a gente louva, que vocês louvam, né, bem bonito para Jesus, não é isso? Mas, crianças, na igreja não podemos ficar conversando, né? Não podemos ficar conversando com os nossos coleguinhas, né? Não pode, porque se a gente ficar conversando com o nosso coleguinha, a gente vai perder aquele momento de louvor, de adorar a Deus, né? De estar pertinho de Deus, né? Não podemos sair da igreja e ficar lá fora brincando com os coleguinhas, porque aí Deus fica triste, né? Porque aquele momentinho que a gente separa para ir para a casa do Senhor, para adorar Ele, para louvar Ele, aí a gente se afasta e vai ficar com os coleguinhas, aí Papai do Céu fica triste, não fica? Porque a gente... Aí lá também não podemos jogar no celular, né? Isso, criança. Não podemos tirar a atenção de estar buscando a Deus para estar no celular. Não podemos ficar com birra, né? Porque, criança, como eu já falei, né? A casa do Senhor, a igreja que nós vamos, né? É o lugar de dizer para Deus, através do nosso louvor, o quanto amamos e reconhecemos que Ele nos ama, não é isso, crianças? Então, crianças, aqui eu termino, né, a aula de hoje, não é isso? É isso, crianças. Vamos fazer uma oração, né, para terminar nossa aula, né? Mas antes de fazer a oração, crianças, como já foi dito que toda semana vai ter uma tarefa, hoje a tia Carol trouxe uma tarefa para vocês fazerem, viu? E vocês vão fazer e vão colocar lá no grupo, tá certo, criança? Olha, naquela época
as pessoas louvavam a Deus e tocavam instrumentos, né? Então eu trouxe para vocês alguns instrumentos que a gente pode fazer e louvar a Deus, bem bonito, né? Ó, tem esse modelinho, tem esse outro, ó, um retalho. E tem esse, olha, crianças, olha esse, ó. Vocês podem fazer esses que eu tô mostrando, um desses, né? Escolher um e fazer. Ou também pode escolher um outro, viu? Pode, junto com a mamãe, escolher um outro modelinho e fazer e postar lá no grupo, né? Que a tia vai ficar muito feliz de ver lá os instrumentos que vocês vão fazer, viu? E vão se alegrar muito. Então, crianças, vamos orar, né? Para nós finalizarmos a nossa aula, tá certo? Vamos abaixar a cabeça, né? Para orar. Papai do céu, obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou nesta aula. Abençoa cada criança e toda a sua família. Derrama sobre cada lar uma chuva de bênçãos. Abençoa a nossa semana. Nos livra de todo mal. Amém. Um beijo, crianças, para todos vocês. E uma ótima semana para vocês. Viu? Tchau, da tia Carol. Beijo, tchau.